Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação. Nesta aula sobre semana 9, iremos falar da atividade de estudo 4, que envolve exatamente os conteúdos relacionados a vetores e matrizes. Nesta aula em si, a gente vai tirar algumas dúvidas, porque essa atividade foi um pouco polêmica por conta das questões que envolviam conhecimento até mesmo mais avançado, que envolve a questão de manipulação de strings. Mas não tem problema não, mas a gente vai resolver elas. E aí eu peço para vocês reviarem novamente a atividade, permitindo assim a reposição dessa atividade com uma reposição extra, né, para que a gente não, para que vocês não sejam prejudicados. Bom, então essa primeira questão, ela solicitava que vocês fizessem exatamente a leitura de dois vetores, o vetor A e o vetor B, e pede para representar a diferença entre esses elementos. A diferença aqui pode ser confusa no sentido, né, deixar aberta essa questão por conta da especificação, né? Tem aqui a diferença. O que seria a diferença? Podia ser o que é diferente um por outro, né? E a gente poderia imprimir exatamente essa diferença entre eles, quer dizer, vamos supor, ler dois vetores, um A e um B, e aí vamos supor que os elementos A e B sejam diferentes na posição 2 ou na posição 3, e exibir esses elementos. Podia ser algo assim, né, da forma como está descrito aqui, ou até mesmo a diferença como se fosse a subtração. E aí, como os alunos citaram dificuldades dessa questão, eu respondi diretamente no Class. Talvez alguns alunos não viram, e aí, obviamente, erraram essa questão por conta da forma aberta. Então, eu vou explicar aqui a forma como deveria ser feita essa questão da minha visão, e aí vocês refaçam a atividade conforme sugerido. Bom, então aqui eu iria ler exatamente, eu vou ter aqui entrada, processamento e saída. Só para a gente ter uma noção de que a gente está trabalhando com um programa estruturado, né? Bom, então eu tenho exatamente aqui a seguinte situação. Eu vou ler exatamente dois vetores, aí para declarar vetores a gente coloca o tipo dele, como é dois vetores inteiros, nesse caso elementos. E até mesmo não fala, né, por exemplo, aqui faça um programa que lê dois vetores A e B. Não especifica também que tipo de vetor é esse, nesse caso. Aí, poderia ser até mesmo caracteres, aí como não está especificando, então eu vou dar uma melhorada nessa questão. Então, faça um programa que lê dois vetores A e B com valores inteiros. E aí a gente pode até mesmo determinar, faça um programa que lê dois vetores A e B com valores inteiros, e a leitura do tamanho do vetor é feita via teclado. Pronto, aí já tem uma visão aí melhor, porque se eu defino exatamente uma variável para o tamanho, também dá para especificar melhor essa questão, certo? Então, declarando aqui exatamente as minhas variáveis, eu vou ter uma variável aqui para o tamanho, essa variável vai ser declarada via teclado, então eu preciso fornecer a seguinte informação, solicitando que esse usuário digita via teclado essa informação, então informe o número o tamanho, na verdade, o tamanho do vetor, Bom, e aí, nesse caso, para resolver essa questão, os dois vetores precisam estar com o mesmo tamanho. Então, quando eu faço um programa que lê dois vetores de mesmo tamanho, acho que seria mais interessante. Então, faço um programa que lê dois vetores A e B, que possuem tamanhos iguais, e a leitura do tamanho pode ser feita via teclado. Pronto, aí eu coloco aqui isso aqui como comentário. E aí eu tenho exatamente essa questão, eu só estou agitando ela para que as próximas turmas façam dessa forma, tá? E aí, em seguida, os vetores possuem valores inteiros. Bom, aí já especifica mais a questão, certo? Estava muito aberta. Eu vou usar aqui um scanf
vou ler exatamente isso aqui via teclado e salvo isso aqui em tamanho. Bom, então, eu estou especificando exatamente a leitura do tamanho do vetor via teclado, e com base nesse tamanho, eu posso declarar aqui vetores depois, quando eu peço exatamente o tamanho, então eu vou declarar exatamente os dois vetores. Int A, como é vetores do tipo inteiro, então eu vou ter o vetor A aqui, com base nesse tamanho. Se ele recebe exatamente o tamanho aqui 5, então eu vou ler exatamente 5 posições aqui no vetor A, e também vou declarar um vetor B aqui com o tamanho 5. O que significa quando a gente cria exatamente um vetor? Eu estou criando uma estrutura que me permite criar exatamente na memória, sequencialmente, 5 posições para valores inteiros. Então, eu vou ter um tamanho para um valor inteiro na memória, e essa multiplicação, e o fato de você declarar o tamanho como tamanho 5, eu vou sequenciar ele na memória. Então, como ele está sequenciado na memória do computador, significa dizer que eu consigo acessar as posições desses vetores através de um índice, que ele varia exatamente do valor 0 até o tamanho menos 4, até o tamanho menos 1, desculpa, que seria exatamente 4. E é o que acontece. Então, eu tenho exatamente esses valores distribuídos de forma estática na memória, sequenciais. Eu só declaro uma variável e eu consigo acessar essas posições. Então, é como se fosse realmente, imagine exatamente 5 slots para serem preenchidos, com base em valores inteiros. Ele reserva na memória esses valores, certo? Então, está acontecendo exatamente isso aqui na declaração desses dois vetores A e B. Bom, e aí ele pede e apresente, nesse caso, os vetores que possuem valores inteiros. Você deve, acho que para resumir, melhorar essa questão aqui, eu poderia dizer assim, você deve apresentar a diferença entre os elementos. A diferença que seria a subtração entre eles, né, nesse caso, né? Então, apresentar a diferença, ou seja, subtrair um elemento pelo outro. Bom, então aqui fica mais fácil exatamente fazer dessa forma, certo? Assim, tipo, explicar melhor a questão, até para vocês, quando acontecer algo assim, então vocês podem me comunicar que a gente tenta ajustar a questão para que vocês consigam resolver de uma forma mais fácil, certo? Porque às vezes a questão eu elaboro de uma forma muito aberta. Bom, aqui eu vou ter exatamente dois vetores, A e B. Eu posso também criar um vetor C, como o Samuel falou, para que a gente consiga capturar a diferença entre eles, mas também daria para fazer direto essa questão aí, certo? Eu não precisaria criar isso aqui de forma na memória. Isso aqui vai ocupar mais espaço. Então, eu evito essa questão de ter o máximo possível essa sobrecarga na memória. Certo? Então, dessa forma aqui, está correto, mas também existe uma forma mais fácil, na verdade, que economiza a memória. Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar exatamente, ler esses dois vetores. Então, para ler esses dois vetores, eu posso fazer também através apenas de uma estrutura for. Eu vou mostrar exatamente isso, olha só. Eu vou ler exatamente como a gente está precisando de alimentar esses dois vetores, eu vou criar um administrador aqui, que é um índice i, que ele vai percorrer exatamente para a estrutura do nosso vetor. Ele vai começar em 0, o i em 0, o i vai ser menor do que tamanho, e o meu i ele incrementa em mais. Sempre como a gente trabalha com estrutura for, ele está exatamente repetindo o processo, evitando que a pessoa faça isso de forma manual, certo? Então, eu também exageraria, você teria um exagero de linhas ao repetir esse trecho de código. Por exemplo, que seria exatamente pedir para o usuário informe um elemento, e aí ao pedir para informar esse elemento, eu salvo isso aqui através de scanf, e salvo isso aqui numa variável, né, no vetor, vetor A na posição I. O que isso não acontecer, isso significa que eu estou pedindo para informar um elemento, e aí esse elemento vai ser salvo na posição onde o i, inicialmente, é 0. Então, quando o i é o 0, eu estou salvando lá no espaço da memória, pegando exatamente o slot na posição 0, estou salvando esse valor para o tipo inteiro. Então, está acontecendo exatamente isso. Então,
Ao informar o elemento, esse valor é salvo exatamente diretamente dessa posição, no vetor A, certo? E aí eu posso também salvar isso aqui também no vetor B. Eu posso pedir também uma nova informação, informe o primeiro elemento, se quiser especificar quem é o vetor de cada, olha só, informe o primeiro elemento, então pega exatamente essa posição I, mais um, do vetor A, e aí eu vou fazer essa mesma situação aqui para o vetor B. Então, estou pedindo para informar o primeiro elemento, né? E aqui estou pedindo também para informar o primeiro elemento do vetor B. E eu salvo exatamente no vetor B. Então, eu vi exatamente aqui o quê? 2 fors, né? Mas aí, quem fez um for para o primeiro vetor, leu o primeiro vetor logo, também está correto, certo? Eu só estou tentando ajustar aqui, aproveitar a estrutura. Então, dessa forma também está correto. Bom, então eu estou lendo exatamente os dois vetores. Ele vai terminar quando ler exatamente a última posição, até o tamanho. E aí significa dizer que ele vai pegar da posição 0 até a posição 4, nesse exemplo que eu estou dando. E aí ele vai ler o vetor A e o vetor B. Então, uma vez que ele lido esses dois vetores, o que vai acontecer? Eu vou fazer exatamente a soma, quer dizer, a diferença entre eles, que é justamente o que a gente quer, que é a subtração. Então, a gente vai colocar aqui, no processamento ainda, a diferença. Eu posso também aproveitar a mesma estrutura e pegar exatamente aqui a diferença, já informar de cara, como se fosse processamento e saída. Certo? Então, eu posso também fazer dessa forma, solicitando ao usuário, né, informando a diferença entre eles. 5D, e eu trago exatamente a informação da diferença, que é exatamente o vetor A na posição I, menos o vetor B na posição I. Eu vou fazer dessa forma e eu vou também apresentar outra forma de fazer, porém essa aqui economiza mais linhas, mas resolve o mesmo problema, certo? Então, aqui eu já teria a saída direto. Então, vamos rodar esse programa e executá-lo, e a gente vai ver exatamente isso na prática. Olha só. Bom, ele pede para informar o tamanho do vetor, o tamanho é 5 nesse exemplo. Ele pede para digitar o primeiro elemento do vetor A. Eu vou colocar aqui 6, e aí o vetor B, por exemplo, seria 5, e a diferença desses elementos é 1. Aí aqui, como está grudado, né, falta só colocar, por exemplo, um barrainho aqui, por exemplo, e aí dá certo, tá? Para a gente pular uma linha. Não sei se ele vai de forma... Deixa eu ver aqui só um outro teste. 8, 7, e a diferença é 1, mas falta, acho que era para dar um barrino aqui, né, nesse caso. Peraí. Depois. Vamos ver mais outro teste aqui. Tamanho 5, 9 e 8. A diferença é 1. Por exemplo, tamanho vetor, nesse caso aqui, 7 e 5, por exemplo, a diferença é 2. Vou colocar um negativo também para ficar, né, olha só, menos 8 e menos 7, a diferença é de menos 1. Se bem que poderia, aqui nesse caso, vamos supor, se eu pegasse um número como sendo 7 e 9, a diferença é de menos 2. E aqui, se eu colocasse um 5 e um 7, também a diferença seria menos 2. Daria para ajustar se tivesse uma fórmula aqui de pegar o valor absoluto. Eu não estou lembrado se tem uma função na matemática, no C, se pega, por exemplo, o valor absoluto desse valor aqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui bem rápida. Valor absoluto em C. Seria exatamente... Como pegar o valor absoluto? Seria exatamente colocar ele em módulo, né, por exemplo. Eu não sei se existe essa função em C. Por exemplo, se a gente colocasse isso aqui, não sei se isso existe, né? Ele diz que dá um erro aqui. Dá um erro. Alguém, depois pode pesquisar aí para mim, por favor, se vocês encontrariam
é uma função que existe no valor absoluto. Acho que talvez seja a função ABS. Deixa eu ver aqui se existe essa função dentro da Você tem que biblioteca. importar stdlib. É, acho que é isso. stdlib, É, para funcionar isso aqui, o módulo. não é o valor absoluto? Agora deu. Deixa eu ver, não. Deu erro aqui. Eu acho que talvez a função da matemática, né? Include math, dessa Eu fiz forma. isso para fazer uma questão da do Uri. Eu coloco entre parênteses, aí eu coloco ABS. Assim. Bom, acho que dá certo agora. 8. A gente coloquei 8, né? Deixa eu colocar um tamanho menor. Vou colocar só 3 aqui. É 8 e 9, a diferença de 1, agora dá certo. 7 e menos 5, a diferença de 12 entre os elementos. Realmente, se você observar que existe 12 elementos entre um e outro, que a diferença é exatamente essa, e outros 7 e 1, a diferença é 6. Bom, essa seria a forma correta de se fazer essa questão. A questão em si, nesse caso, eu vi que vocês colocaram só a subtração direta, nesse caso, porque eu tinha explicado que seria a subtração. Se fosse levar ao pé da letra direita, ao pé da letra, exatamente a diferença, esses elementos, você vai subtrair e aplicar a função módulo, né? Acho que talvez especificando melhor essa questão, né? Por exemplo, subtrair um elemento pelo outro e associando, né, essa diferença utilizando a função ABS. Calcular o valor absoluto. Bem, então, se eu especificasse dessa forma e você não fizesse, realmente eu poderia colocar lá errada a questão. Como a questão estava muito aberta, seria muito incoerente da minha parte de não aceitar um reenvio dessa forma, certo? Então, eu vou deixar aberto para vocês reenviarem novamente essa atividade. Bom, outra forma de fazer essa questão seria ler o vetor A, o vetor B e depois mostrar a diferença entre eles. Porém, para isso, se fosse lido exatamente cada um de uma forma diferente, eu teria, na verdade, dava para fazer exatamente dessa forma, porque já estaria armazenado na memória temporariamente, aí eu precisaria apenas ler o vetor A, aqui, ler o vetor B, dessa forma, e aí, para fazer a diferença, eu precisaria de uma outra estrutura fora. Aí perceba que eu estou resolvendo de uma forma diferente o problema, mas resolve da mesma forma, certo? A questão aqui é que, nesse caso, deixa eu pegar isso aqui para cá. Uh, como está escrito aqui o vetor A, o vetor B, aqui, como já está exatamente isso aqui na memória, você vai ler exatamente os 5 números nesse exemplo, vai ler os 5 números também para o vetor B, aí depois dá para apresentar a diferença dessa forma. Também está correto. Olha só como é que ficaria. Ele lê primeiro o vetor A, depois ele lê o vetor B. E mostrava exatamente a diferença entre eles, certo? Então, também está correto. Né? Então, Professor, eu deixei armazenado em forma de um vetor, tipo, um lado do outro. também poderia, né, por exemplo, colocar um vetor B aqui também, um vetor C. Por exemplo, isso aqui, só que nesse caso você teria que alimentar primeiro o vetor C, aqui no caso exibindo, o vetor C seria exatamente, recebe exatamente o valor absoluto, a diferença entre esses dois vetores, e em seguida exibia o vetor C na posição I, né? Em seguida você exibiria esse vetor C, certo? Eu não sei se conseguiria, um símbolo de atribuição dá certo também, deixa eu ver aqui. Coloquei... um erro no colchete. Estou lendo... onde é que está o erro? Está dizendo qual linha? Não, tá certo. Bem, pior é que esse
É porque eu acho que talvez eu tenha selecionado ali exatamente só... Porque às vezes dá um erro assim, olha só. Quando você seleciona, às vezes, né, por que você clica aqui no mouse, e aí quando você dá um executar, aí aparece esse erro, porque você está selecionando só essa parte aqui do código. Aí dá um erro aqui no Visual Code, mas não quer dizer que está errado o código. É só você clicar fora, por exemplo, e executar novamente. Aí não aparece esse erro, certo? Às vezes acontece isso no Visual Code, certo? Bom, então eu vou ler aqui um tamanho 3 novamente. Ler o vetor A primeiro. E aí eu poderia também aqui mostrar de uma forma diferente. Depois eu posso fazer isso aqui também, certo? Então ficaria legal mostrar exatamente isso aqui como se fosse um vetor. Sem dar esse pulo de linha também aqui. Certo? Bom, então, novamente, 7, 8 e 9, lendo os vetores 10, 11 e 12 e mostra exatamente a diferença entre eles. Então tá correto. Bom, pessoal, então essa aqui seria essa questão, essa primeira questão, deveria ser feita um ajuste para resolver ela. Então, como a gente acertou isso, a gente vai para outra questão. Bom, a segunda questão, ele pedia para ler um vetor A e apresentar de ordem decrescente. Como aqui nesse caso eu vou ganhar tempo, já vou definir o tamanho do vetor aqui, como eu não especificava, então eu vou dizer que o tamanho do vetor é 5, por exemplo, e aí eu vou apresentar, ele vai ler um vetor A e depois apresentar ele em ordem decrescente. Aí para fazer em ordem decrescente a gente usa exatamente o método da bolha, que consiste em percorrer o vetor, né, de uma forma que deixa exatamente ele em ordem decrescente ou crescente, depende da forma como a questão pede. Bom, então, como ele pede em ordem decrescente, então ele vai do maior para o menor. Então, a gente precisa atribuir a diferença, né, na verdade, como sendo no critério de pergunta, né, se o valor é menor para a gente colocar ele em ordem crescente. Bom, decrescente, tá? Então a gente vai ver exatamente isso no decorrer dessa resolução. Bom, então eu tenho aqui o tamanho do vetor que é 5, e aí eu vou definir aqui o vetor A como sendo de acordo com esse tamanho. Eu declarei esse vetor. Em seguida, eu peço para ler esse vetor. Eu vou usar aqui um for, que vai começar, eu vou precisar de um administrador i aqui para percorrer essa estrutura. Então, quando eu declaro esse vetor do tamanho 5, o que significa dizer que eu estou criando exatamente 5 espaços na memória para serem preenchidos. Isso de forma sequencial, certo? Então, estão exatamente esses espaços aqui reservados. Então, eles acessam exatamente eles por conta da posição do i, né? Então, eu tenho exatamente aqui as posições, a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Isso aqui está sequencialmente na memória. Então, como que eu declarei tamanho 5, então estou declarando um vetor A de tamanho 5, e aí eu consigo, através dos índices, né, eu consigo percorrer o meu vetor e acessar essas posições diretamente na memória. E aí eu precisaria de um administrador i para exatamente ler, ele vai servir para duas coisas, tanto para administrar aqui a estrutura da repetição, como também para acessar a posição que está essa memória. Por isso que é importante se ter esse administrador, certo? Então, esse i aqui, ele vai começar inicialmente em 0, e aí ele vai pedir exatamente aqui a seguinte informação. Que eu solicito, informe esse elemento, a posição %d, aí eu vou me referir exatamente a esse i mais 1, ou seja, para que fique legal para o usuário, ele pode informar o primeiro elemento, né, nesse caso a posição 1, mas aí seria a posição 0. Para não ficar confuso aqui, 0 e 1, eu vou colocar apenas a posição 0, mas a gente sabe que para o usuário fica um pouco estranho. Mas para a gente aqui que está rodando o código mentalmente, usando essa questão aqui de rastrear o código, né, tracejar, a gente consegue perceber que a gente roda o código e permite que você consiga compreender melhor o que está fazendo. Então, eu estou pegando a posição 0 aqui, que é essa posição aqui, certo? Então, a gente vai pedir para informar, a gente vai salvar isso aqui através de um campo scanf, que cria um campo para o usuário digitar, e em seguida salva essa informação no vetor que a gente declarou, que é o vetor A, na posição i. Então, significa dizer que eu estou acessando a posição i,
desse vetor A, e a posição I é a posição 0. Então, nesse caso, como I é 0, então ele vai acessar essa posição, ele vai exatamente o que digitar aqui, vamos supor que eu digite um 8, esse valor vai ficar armazenado exatamente nessa posição. Como aqui nesse caso é uma estrutura for, esse tanto administra a posição, quantas vezes vai repetir e também a quantidade, a posição do meu vetor, então ele é importante para essas duas situações. E aí ele precisa exatamente do critério de parada, que ele vai repetir exatamente até um tamanho do meu vetor, isso aqui, e ele vai incrementar exatamente mais. Então significa dizer que ele vai até a posição, como a gente fez aqui, né, igual ao tamanho, e vai incrementando exatamente esse meu I. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: como o I aqui é zero inicialmente, 0 é menor do que tamanho, o tamanho é 5, a pergunta que se faz, 0 é menor do que 5? É. Então, ele vai rodar esse código. Ele vai rodar o código, depois, em seguida, quando termina o que está entre as chaves, ele depois incrementa. Ele incrementa mais, ele vai passar a ser 1. Quando ele passa a ser 1, ele vai, a pergunta, 1 é menor do que 5? O que vai acontecer? Ele vai pedir para informar a posição 1. Nesse caso aqui, como a gente digitou na posição 0, ele vai salvar na posição 0. Como o I é igual a 1, ele vai exatamente salvar na posição 1, o valor que eu digitar através da função scanf. Então, se eu digitar um set aqui, ele atribui esse campo, ele cria um campo lá no usuário, ele digita esse valor set e em seguida salva esse valor na posição do vetor A na posição 1. Então, ele vai salvar esse valor aqui. Depois disso, o que acontece, o meio vai passar a ser 2, né, incrementa, ao incrementar, o 2 é menor do que 5? Então, como 2 é menor do que 5, o que acontece? Ele pede para informar o elemento da posição 2. O valor que eu digitar, exatamente, vamos supor, um 5 aqui, aí eu digo que esse valor que eu estou digitando, através da função scanf, armazena o valor, acessa o endereço de memória do vetor A na posição 2. Nesse caso, ele pega exatamente essa posição e salva esse valor lá. Em seguida, vai para o I, igual a 3. Como 3 é menor do que 5, novamente, ele faz o quê? Ele executa, informa um elemento da posição 3. Aí ele vai salvar a informação lá, vamos supor que seja um 6. E aí o que vai acontecer? O valor que eu digitar lá vai salvar na posição I. I, como é 3, então vai salvar exatamente nessa posição. Então, você percebe que o I está administrando tanto a estrutura de repetição, como também está acessando a posição do meu vetor, permitindo que eu consiga exatamente salvar no local certo e no momento certo. E aí, nesse caso, ele roda até o ponto que ele é menor do que o tamanho, que é a estrutura do meu vetor. Então, na posição aqui, quando o I for 4, o que vai acontecer? 4 realmente é menor do que 5, então ele vai repetir pela última vez, porque só falta uma posição para ser preenchida. Ele pede para informar o elemento da posição 4, e em seguida eu salvo o valor que eu estou digitando via teclado, por exemplo, que seja um 10. Então, digitando esse 10, vai salvar na posição do vetor A na posição I. O I é 4, então ele pega exatamente esse valor e salva aqui. Depois disso, meu I vai incrementar novamente e vai passar a ser 5. Como o 5 aqui não é menor do que 5, então ele vai parar de rodar e ele já leu exatamente essas posições. Então, toda vez que eu peço para informar algo assim, então, ele está salvando as posições diretamente da memória conforme definido. Então, essa estrutura, a gente já sabe, como a gente entende que é exatamente o que está acontecendo aqui, toda vez que for pedir para um vetor, a gente já usa uma estrutura for de cara. Por isso que a gente já vai direto ao ponto, porque a gente já sabe, já compreende que aquilo resolve aquela determinada situação. E essa habilidade não é uma habilidade tão fácil de compreender de início, por isso que talvez alguns alunos estejam com alguma dificuldade, porque é uma habilidade que requer um certo tipo de conhecimento, assim, né, de um nível de detalhes que talvez, às vezes, você não capta de início, mas é fácil de entender quando a gente roda o código de uma forma explicativa, como eu estou explicando agora para vocês, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido exatamente essa parte da leitura de um vetor, certo? Então, é isso que está acontecendo exatamente aqui. Depois que a gente consegue ler esse vetor, em seguida o que vai acontecer? Ele pede para apresentar em ordem decrescente. Então, para usar a ordem decrescente, a gente tem um método da bolha. Esse método da bolha eu já expliquei para vocês como é que funciona a dinâmica por conta de dois laços internos, quer dizer, um laço interno e um laço externo. Então, a gente precisa exatamente de duas estruturas de repetição para ficar percorrendo exatamente esse vetor. Então, a gente vai precisar de dois fors aqui. Vou explicar mais com detalhes. Então, eu preciso exatamente de um I para percorrer o laço externo e um J para ler o laço interno. Não significa dizer que a gente está trabalhando com matrizes aqui, mas, sim, pela estrutura da forma como é vista, né, da questão da leitura,
para permitir que a gente consiga exatamente fazer a ordenação do nosso vetor, por conta da estrutura em si permitir essa questão, né, do método, ao adotar o método da bolha, a gente consiste exatamente nessa fase de percorrer os elementos do laço interno e do laço externo. Então, isso significa dizer que a gente vai ter exatamente uma estrutura que eu consiga permitir essa questão da troca dos elementos para a gente ordenar ele de forma crescente ou decrescente. Então, nessa questão 2, ele pede exatamente algo assim. Como ele pede de ordem decrescente, então a gente vai fazer ele de uma forma diferente, como a gente viu na aula passada, certo? Bom, então, vamos lá. Eu vou precisar aqui de criar na estrutura, nesse caso, no processo de ordenação, como a gente criou o J, então esse meu I aqui pelo método da bolha diz o seguinte: o laço externo, ele começa sempre igual a 0, e esse meu I vai ser até menor do que o tamanho menos 1, isso aqui tem a definição do algoritmo, certo? Tamanho menos 1 e o meu I incrementa em mais. Depois disso, o meu J, que é o laço interno, ele começa exatamente na posição I mais 1, ele vai até a posição do menor do que tamanho, e aí ele tem exatamente aqui a situação que ele está incrementando, o J nesse caso. O J menor do que tamanho e o J incrementa. Então, vamos rodar aqui mentalmente o que vai acontecer, certo? Então, eu preciso, para fazer o método de ordenação, que eu coloque como processamento, ele está usando aqui a ordenação do vetor, e a gente vai usar aqui o método da bolha. Vou fazer isso. Então, o que consiste o método da bolha? Eu começo o meu I sempre na posição 0, e meu J na posição exatamente 0 mais 1, nesse caso vai ser na posição 1. Então, a gente vai ter duas posições que a gente precisa comparar. A gente precisa comparar, por exemplo, para ordenar esse vetor, por exemplo, eu preciso comparar essa posição aqui, que é a posição 0, com a posição 1. Então, sempre tem que comparar com a posição com índice mais do que 1. Nesse caso, a posição 0 mais 1. Então, eu estou comparando dessa forma. Então, eu vou pegar esse vetor para cá, para a gente fazer, vamos supor que a gente tenha lido esse vetor, e o que acontece em seguida. Para fazer a ordenação, a gente precisa exatamente comparar as posições, né, como a gente está comparando exatamente aqui, precisa de dois laços, um laço para percorrer exatamente, ficar de forma estática nessa posição, e ele vai percorrendo esses outros, o J percorre a 1, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. O que significa dizer que eu estou comparando a posição 0 com todas as posições nesse momento. Porque esse J ele vai variar de 1 até o tamanho, ou seja, como o tamanho é 5, então ele vai até a posição 4. Então ele vai comparar da posição 1 até a posição 4. Então a gente tem que comparar, fazer essa comparação. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando exatamente a comparação do vetor A na posição I, se ele é, nesse caso, maior. Porque a gente quer já também deixar de ordem decrescente. Então, se ele é maior, a gente vai fazer a troca. Então, a gente vai pegar exatamente o menor valor, e a lógica a gente sempre faz ao contrário, porque se a gente quer de forma decrescente, então a gente tem que comparar se a posição I é maior que a posição J. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou comparando exatamente quais elementos. Eu estou comparando exatamente a posição 0, né? Por exemplo, aqui está comparando exatamente o vetor A na posição 0, é maior do que o vetor A na posição 1. Então, eu estou comparando a posição 0 com a posição 1. O 8 é maior do que 7? O que acontece, a gente tem que fazer a troca. Então, para fazer a troca, não adianta a gente fazer exatamente direto, olha só, fazer assim, olha só. O vetor A na posição J, na posição I, recebe o vetor na posição J. O que vai acontecer aqui? Eu vou prescrever o resultado. Eu vou perder essa informação lá do vetor, eu não posso perder isso. Se eu disser que o vetor A na posição I vai pegar o valor 7, isso significa dizer que eu estou trazendo esse valor aqui para 7, e eu perco essa informação. Então, eu preciso de um auxiliar. Então, aqui eu vou criar também um auxiliar, que é o valor do tipo inteiro. E aí, há também a questão, está dizendo que escreva um programa que lê um vetor A e B. Um vetor A, nesse caso. Aí, falta dizer aqui também um vetor inteiro, né? Lê um vetor A com valores inteiros. Mas a gente sabe que porque se fosse, pode também ser ordem decrescente em relação às letras, né? Então, a gente percebe que
as questões estão muito abertas por conta disso, né? Também não especifica o tamanho. Mas, enfim, a gente pode ajeitar isso aí. O problema, a questão principal aqui é usar a estrutura dos vetores e trabalhar a questão da ordenação. Se você fizesse, por exemplo, aqui com valores do tipo um char, por exemplo, aí já seria diferente aqui, porque não seria esse método de uma forma tão diferente de se trabalhar. Nesse caso, assim, essa questão da comparação. Né? Porque eu não sei como é que compraria exatamente caracteres numa ordem crescente, por exemplo, o valor A é maior do que o valor B, não sabemos disso, né? Talvez tenha alguma função dentro da biblioteca que compara exatamente isso, né? Se deixasse eles de forma crescente. Enfim, isso aí pode ser para uma discussão, para uma próxima aula. Mas a gente está trabalhando com valores inteiros aqui, o importante é entender o método da bolha, que eles vão utilizar também outras linguagens de programações, que talvez que facilite esse processo, certo? Bom, então aqui não faz sentido fazer isso, porque eu iria prescrever os resultados, então eu vou precisar criar um auxiliar antes de fazer essa troca. Então, eu digo que o auxiliar recebe exatamente o vetor A na posição I, aí sim, agora o vetor A na posição I pega o vetor A na posição J, depois o vetor A na posição J pega esse auxiliar, fazendo assim a troca. O que poderia acontecer aqui no erro é fazer a troca errada, né? Por exemplo, dizer que isso aqui pega novamente o auxiliar, aí fica estranho. Então, se você fizer alguma coisa errada assim, então você teria que perceber, às vezes quando você roda o código, às vezes dá um erro dos mesmos valores receberem, né, ficar tudo igual. Então, é isso que está acontecendo. Então, olha só, ele pega exatamente essa posição, vetor A na posição 0, na posição, e compara esses elementos. Esse auxiliar, ele vai receber exatamente o valor da posição 0, que é 8, que é o valor da posição I, e aí depois o vetor A na posição J, o vetor A na posição I, que nesse caso seria 0, ele pega exatamente o elemento que está fazendo a troca, nesse caso. Né? Então, a gente faz exatamente essa troca, trocando exatamente o 7 pelo 8, por conta dessa cópia que a gente faz exatamente aqui. Aí, o que acontece depois? O J vai passar a ser 2, aí vai comparar essa posição 0 com a posição 2. Aí, se for maior, como é maior, 7 é maior do que 5, ele faz a troca. Então, ele vai fazer o 5, trocar com 7 aqui. Depois disso, o J vai passar a ser 3, então ele vai comparar a posição 0 com a posição 3. 5 é maior do que 6? Não. Então, ele não faz nada aqui. Ele vai para a estrutura for novamente. O J vai passar a ser 4, e vai comparar a posição 0 com a posição 4. 5 é maior do que 10? Não é, então ele não faz nada. Então, ele já faz exatamente a alteração para o menor valor, que seria 5. Depois disso, ele altera diretamente o vetor. Aí, eu poderia, antes de fazer o processamento, eu poderia imprimir o vetor antes, né, por exemplo, e depois fazer o processamento. Mas isso aí fica a critério, como a questão não pedia isso, então, é só para prestar de ordem decrescente. Então, aqui eu vou fazer depois disso, o I vai passar a ser 1, e o J vai passar a ser a posição 1 mais I. Como I é 1 também, então 1 mais 1 é 2. Então, vai comparar a posição 1 com a posição 2. Então, vai comparar essa posição aqui, 1 com a posição 2. Então, 8 é maior do que 7? Então faz a troca. É o que está acontecendo aqui, certo? Na forma de explicação. Depois disso, o J passa a ser 3, e aí, por vez, ele vai comparar a posição 1 com a posição 3. O 7 é maior do que 6, então ele faz a troca. E assim por diante, certo? Então, ele vai fazendo essa ordenação conforme o vetor de saída, certo? Então, depois que a gente faz essa ordenação, eu vou imprimir exatamente aqui a saída, certo? Então, saída do vetor ordenado de forma decrescente, né? Decrescente. Então, eu vou precisar novamente de uma estrutura for para percorrer esse vetor. Esse meu I vai começar em 0, vai ser T menor do que tamanho, incrementando em mais. Depois disso, o que acontece? Ele vai imprimir, acessar a posição. Então, ele pega exatamente o comando printf. Você vê que eu fiz isso, né? Copiar isso aqui. Pega exatamente a posição D, e pega o valor que está armazenado no vetor A, na posição I. Dessa forma, ele imprime, mas vai imprimir tudo colado. Aí, para imprimir de forma que tem um espaço, você coloca só um espaçozinho aqui e pronto, resolve o problema. Então, esse aqui seria o vetor de forma ordenada. Se quisesse imprimir também o vetor antes de ordenar, vocês poderiam colocar aqui, por exemplo,
o vetor ordenado. Então, antes de imprimir, antes de ordenar o vetor original. Eu posso também mandar uma mensagem aqui também, se quiser se enfeitar. Tipo vetor original. Vou barrar aqui para ficar bonitinho. Essa aqui, eu vou colocar aqui um igual também aqui. E também vou colocar lá embaixo o vetor ordenado. Né? Vou colocar aqui, por exemplo, o vetor de forma decrescente. Bom, esse teclado aqui é guerreiro, viu? Porque aguenta digita demais. Vamos lá. Ele pede para exatamente digitar a posição 0. Eu vou colocar só um espaço para ficar até mesmo interessante, porque está muito colado também aqui. Aqui ele pede para digitar. Pronto, acho que tá bom, sim. Peraí, deixa eu pegar aqui a questão 2. Olha só, eu peço para digitar a posição 0, então 7, 8, 9, 10. Se bem que já está de forma decrescente, né? Eu vou colocar aqui a posição, um valor menor, por exemplo, 5. Ele vai deixar de forma... O vetor original é exatamente esse, e ele está de forma decrescente com o ciclo lá embaixo, né? Nesse caso, voltando. Só uma questão só impressão, colocar um barreno aqui também, né? Deixa eu dar um exemplo aqui de outro vetor, né? Por exemplo, aqui digitar 8, números aleatórios, tipo -1, 6, 3 e 9. O vetor original, você percebe que ele está de forma aleatória, e o vetor de forma decrescente, ele pega exatamente o menor valor para o maior valor. Então, a gente conseguiu resolver a questão dessa forma, certo? Bom, aí, na terceira questão, ele pede para elaborar um programa que leia uma palavra, e se a palavra tiver um número ímpar de caracteres, ele imprima todas as suas consoantes. Nesta questão em si, ela também pode ser, ela é polêmica, porque ela envolve exatamente o uso o include da string, né, manipulação de string. Eu não dei ainda esse assunto, se bem que tinha material disponível para vocês verem no meu canal. Bom, e aí nesse caso, novamente, como não é competência, essa questão também poderia ser anulada ou também transportada ela para a atividade seguinte. Então, o que acontece? Ele pede para ler uma palavra, então eu vou precisar declarar aqui uma variável, um vetor de caracteres, né? Com base no tamanho, vou colocar aqui tamanho, uma palavra tamanho 20. Eu estou exatamente criando uma palavra de tamanho 20, né? Aí, nesse caso, seria um vetor de caracteres, que aí, nesse caso, forma um string em C, né? Que não tem string em C. Então, eu tenho um vetor de caracteres aí. Então, eu tenho exatamente essa palavra bem definida, né? Declarada. Aí, eu vou pedir para informar essa palavra, certo? Então, eu peço para informá-la. Então, informe a palavra. E aí, eu vou salvar essa palavra através do comando scanf dentro do %d aqui, né? %s, que é trabalhando para string. Ou até mesmo eu posso usar o gets aqui, certo? Mas aí, como é uma palavra, eu vou salvar dessa forma. Mas também dava para salvar diretamente utilizando o gets. Bom, então, eu tenho uma palavra fornecida. Uma vez que a gente fornece essa palavra, o que vai acontecer é o seguinte. Ele pede para imprimir todas as suas consoantes. Mas, para isso, ele vai imprimir se tiver um número de ímpar de caracteres. Como a gente vai saber se ele vai ter um número ímpar de caracteres? Ele precisa exatamente da manipulação de string. Como a gente não foi dada essa aula, mas existe uma função dentro da biblioteca string.h que faz exatamente isso, né? Que é calcular o tamanho de uma string. E aí, por mais que eu tenha definido aqui essa palavra como tamanho 20, a gente não sabe se a palavra em si vai ter um tamanho de posição 20, né? Mas aí eu consigo, através somente da palavra que foi digitada, eu consigo captar as informações de quantos caracteres eu digitei, utilizando exatamente essa função, certo? Então, eu vou definir aqui int tamanho, que vai determinar o tamanho da minha palavra, e aí essa variável tamanho, ela recebe o retorno da função, que é a função strlen, dessa forma, que
que está dentro dessa biblioteca string.h. Ele vai pegar exatamente, retornar aqui a quantidade de caracteres que tem essa palavra. Uma vez que a gente consegue definir isso, aí a gente vai perguntar se esse tamanho aqui for ímpar, nesse caso, for par, nesse caso, né? Então, como é que a gente sabe se um número é par ou ímpar? Ele envolve aquele conhecimento de transformar, pegar o tamanho por 102, nesse caso, o resto da divisão desse valor foi igual a zero, significa que um número é par. Caso seja contrário, ele é um número ímpar. Então, primeiramente, se ele for par, ele vai imprimir aqui só as consoantes, imprimir todas as consoantes. Caso contrário, ele não faz nada. Então, ele não faz nada. Caso, posso até mandar uma mensagem aqui que a palavra possui, no caso é ímpar, né? Nesse caso, você já sabe que vai um número ímpar de caracteres. Então, seria igual a 1 aqui. Então, teria que ser ímpar primeiro, né? Então, se o tamanho é ímpar, ou seja, vamos supor uma palavra que tem tamanho ímpar. Gatos. Eu gosto muito de gato, né? Se a palavra for gatos, por exemplo, ele tem 5 letras, então é um número ímpar. Então, ele iria imprimir só as consoantes aqui. A saída seria como? Seria o G e o T. Apenas as consoantes. E também o S, né? Então, se a palavra fosse gato, apenas no plural, ela diz que a palavra possui, a saída seria o quê? A palavra possui uma quantidade par de letras. Bom, aí nesse caso aí resolveria o problema. Porém, parcialmente, né? Aí para imprimir todas as consoantes a gente precisa verificar, depois que o tamanho realmente é de acordo com o tamanho, a gente precisa verificar se a posição do tamanho, por exemplo, da palavra na posição I, ela é igual, nesse caso, a uma consoante. Ou seja, se for diferente, por exemplo, a um A ou a um B, enfim. Mas antes disso, a gente precisaria percorrer toda essa palavra, ficar percorrendo, porque isso aqui vai ficar perguntando a posição I. Quem é a posição I? Tu sabe. Então, eu precisaria do administrador aqui. Então, a gente vai usar um for, e aí eu tenho exatamente meu I aqui, do meu vetor, que vai ser o administrador, ele vai começar exatamente no tamanho igual a 0, que é a posição 0 que a gente está acessando. Vamos supor, quando eu digito a palavra gatos, o que acontece na prática? Eu tenho exatamente aqui o meu vetor de string, de caracteres, que tem exatamente aqui 5, ele tem um limite de 20 posições, que a gente declarou lá em cima, mas aqui, nesse caso, eu estou especificando o tamanho da palavra com base na função length, né? Nesse caso, string length. E aí eu estou criando exatamente aqui, apenas armazenando 5 posições desse meu vetor. Então, vamos supor que eu tenho exatamente 20 posições, só que nesse caso só ocupei exatamente 5 deles, que são quais? Eu vou ter que colocar aqui, nesse caso, 0, a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4, nesse exemplo, certo? Então, o que tem em cada posição? Nessa posição vai estar um G, nessa outra posição vai estar um A, nessa outra posição vai estar um T, essa outra vai estar um O e essa outra vai estar um S. Então, por mais que tenha mais espaços aqui na memória disponíveis para eles digitar uma palavra do tamanho 20, porém, a gente quer saber exatamente essas posições. Então, para acessar essas posições, eu vou precisar de uma estrutura for, que vai percorrer exatamente as palavras, os caracteres, permitindo que a gente consiga, aqui, percorrer a estrutura de cada um, nesse caso, com base no tamanho definido que a gente criou exatamente essa palavra. Então, com base nesse tamanho, a gente consegue percorrer toda a estrutura, permitindo que a gente consiga, de uma forma a não ultrapassar exatamente a quantidade limite, né, que é tamanho 5, nesse exemplo. Bom, aí como o tamanho aqui é 5, então ele vai ler da posição 0 até a posição 4. Então, esse meu I vai começar em 0, inicialmente. Ele vai acessar a posição 0, vai ficar comparando até em menor do que tamanho e vai incrementando em mais e mais, né, nesse caso. E aí, depois disso, a gente faz realmente a pergunta. A palavra na posição I é diferente de A? É diferente, ou I, na verdade, diferente, né? I, diferente, tem que ser diferente de A, tem que ser diferente de B, tem que ser diferente de B, não, de E, que é vogal, né? E diferente de I, e diferente de I, aí também tem que ser diferente de O, e também diferente de U.
Aqui também poderia colocar, vocês poderiam aumentar aqui a complexidade, se eu listasse também valores, tanto faz, né, ser maiúsculo ou minúsculo. Aí tem também outra função que transformaria a palavra para maiúsculo, né, por exemplo, antes de entrar aqui na estrutura, ou transformar para minúsculo, para que a gente não precisasse fazer a comparação, colocar A maiúsculo ou A minúsculo, por exemplo, certo? Então, como aqui nesse caso só resolve parcialmente o problema, a gente consegue resolver apenas para quando ele digitasse, por exemplo, uma palavra com letras minúsculas, mas daria para trabalhar também com a letra maiúscula, que já é uma função que também está dentro dessa biblioteca da string, .h. Me lembra aí a função, como seria a função da palavra com tamanho. Por exemplo, a gente coloca aqui que a palavra ela iria receber exatamente a função, acho que é top não, acho que é a outra que te colocar aqui, a função, não dá para memorizar todas, né, a função em C, que deixa a string, né, string em minúsculo. Porque se colocasse aqui em minúsculo, já resolveria exatamente esse problema de não precisar fazer exatamente as comparações de maior e minúsculo, né, seria top up, né, nesse caso, top low, que é essa aqui, né, top low. Eu pego exatamente a posição, antes de acessar a posição, eu acho que eu comparo exatamente, antes de comparar a posição, eu digo o seguinte, eu pego exatamente a palavra na posição I, e ele recebe aqui na posição I a função top low, não, peraí, posição. Deixa eu ver qual é a função mesmo, meu Deus. Ainda só um minutinho. Função que retorna a letra maiúscula e minúscula. Existe uma função específica em C que retorna exatamente esses caracteres para maiúsculo e minúsculo. Você usa a biblioteca da string. Tem exatamente... Eu não me lembro mais a função. Acho que... Deixa eu ver aqui no meu material. É up. Não, mas aí nesse caso, deixa eu ver aqui. Não tem essa função aqui. Ela está dentro da biblioteca string. Tem uma função que você converteria aqui, esse processo de transformá-la. Você usaria essa função na posição, por exemplo, supor que fosse essa aqui, certo? Mas não é. Você usaria essa função e pegaria exatamente a posição, retornaria a posição, ela transformaria isso aqui em um caractere maiúsculo, certo? Tenta pesquisar aí eu tento resolver a questão, aí eu resolvo depois, eu altero isso aqui, certo? Então, seria exatamente converter, seria para converter exatamente o caractere que eu digitasse um G, ele converteria exatamente para um G, se eu digitasse um G maiúsculo, por exemplo, ele converteria para um G minúsculo. Evitaria exatamente você ficar, por exemplo, ou I, na verdade, com I aqui, para não ficar repetindo novamente isso aqui, por exemplo, palavra na posição I, ser diferente de palavra de A maiúsculo, por exemplo. Aí fica chato, até mesmo, já é muita coisa, né, comparar 5 letras, aí aqui aumentaria mais a complexidade. Aí aqui já converteria exatamente a palavra para... Isso é empate, né, nesse caso que você está usando. Peraí, deixa eu ver aqui a função logo, porque aí já resolve essa questão. Função em C que verifica, converte uma letra para maiúscula e minúscula. Essa aqui, olha só. Para maiúscula é top, se fosse. A gente pode converter tudo para maiúscula. Existe outra, que eu acho que é Tolly. Acho que é assim. Esse aqui é para maiúscula. E para minúscula, no caso, esse aqui é para minúscula. Mas aí, nesse caso, acho que é essa mesmo.
é com dois L's. Não lembro. Mas a outra, que é o top, é para maiúsculo. Então, se fosse para maiúsculo, aí eu converto isso aqui tudo para maiúsculo, A maiúsculo, esse aqui para maiúsculo, esse aqui para maiúsculo, e esse aqui para maiúsculo. Então, ele vai converter, por exemplo, o G que eu digitei em minúsculo para maiúsculo. Certo? Então, ele vai fazer isso. Bom, então, a gente já resolve esse problema usando esses procedimentos. Bom, uma vez que a gente faz exatamente isso, aí o que a gente vai fazer? Como aqui é uma letra, nesse caso seria exatamente só com aspas simples mesmo, né? Vamos ter que ajeitar isso aqui também. Se bem que ele aceita também aspas duplas. Ele não, até nem mostrou nenhum erro aqui. Quer dizer, eu também não rodei o código, né? Deixa eu só rodar aqui só para a gente ver se ele geraria um erro. É minúsculo, é só uma aspa simples mesmo. Eu estou trabalhando com string. Bom, então olha só, então, rodando aqui novamente, eu acho que é a função top. Não tá, essa função não existe aqui dentro da biblioteca. Deixa eu ver se eu acho que precisa importar. Também tem uma função da string e também tem outras funções. Nesse exemplo que eu estou vendo aqui na internet, ele importa essas outras duas bibliotecas. Eu não sei se está dentro dessas outras duas. Deixa eu ver aqui se está a conversão. Agora está certo. Então deve estar nessa biblioteca aqui, eu acho. Ou settype. Alguma dessas duas aqui deve estar essa função. Certo? Então seria exatamente isso aqui. Aí a gente vai comparar exatamente as posições e vai, caso seja contrário, aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai informar exatamente as consoantes as posições em que realmente é diferente. Então, se elas são diferentes, então ela vai estar, se ela é diferente de A, E, ou I, O, então realmente é uma consoante. Então a gente vai imprimir exatamente essa consoante. Então eu vou imprimir através de 1%C, né, que é um caractere, o valor que está armazenado exatamente na palavra, na posição I. Vamos supor aqui que eu tenho exatamente a seguinte situação. Na posição I, eu tenho um G, nesse caso, na posição 0, né, quando o I é 0. Então, lá tem um G. G, ele vai converter para maiúsculo, obviamente, aí G é diferente de A, é diferente de E, é diferente de I, é diferente de O, é diferente de U, então ele vai imprimir esse G. Como o A aqui, ele está minúsculo inicialmente, ele vai converter para maiúsculo, quando o I for igual a 1, e aí ele vai pegar exatamente um A maiúsculo e vai comparar com as posições. E já casa aqui, nesse caso aqui, ele não é diferente de A. A é igual a A, então ele não vai imprimir. Então ele só vai imprimir exatamente os caracteres, que são as consoantes. Então é exatamente isso que ele pede. Então olha só. Eu vou pedir para informar a palavra. Como gatos tem 5 letras, ele pega exatamente as consoantes G, T e S. Ou até mesmo, se eu digitar gato, ele diz que a palavra tem uma quantidade de par de letras, e é isso, né? Que é exatamente os dois testes que pode ser feito. Bom, então essa questão deveria ser feita dessa forma. Isso envolve, realmente, conceitos mais avançados aqui em termos de string, mas isso aqui a gente vai ter uma aula específica para essa questão, e aí, como eu estou permitindo que vocês reenviem, então vocês podem reviar essa questão. Ô, professor, você poderia voltar na questão 2 e rodar ela? A questão 2? Sim. No vetor original? Sim, no caso de rodar ela aí. Sim, eu estou rodando aqui, o que é para fazer. Não, os testes, tipo o teste que você fez aí. Ele imprime em ordem decrescente. Não seria ao contrário, não? Decrescente não é do maior para o menor? É verdade, né? É só você trocar isso aqui, olha só. Para menor. Para menor seria exatamente... Obrigado, viu? Seria aqui o menor.
Então, de forma decrescente, é do maior para o menor, realmente. É que eu não tomei café ainda. Eu era para ser realmente menor aqui. Então, só ajeitar isso aqui, certo? Bom, aqui na quarta questão, ele pede para ler um programa, uma palavra, e aí, em seguida, ele pede para repetir o número de vezes que deseja imprimi-la. Aqui essa é uma questão que envolve necessariamente vetores, porque está trabalhando palavras, né? E aí a gente sabe que uma palavra é um conjunto de caracteres, e para salvar um conjunto de caracteres, a gente precisa salvar um vetor. Então, por exemplo, vai ser assim, olha só. Palavra, isso aqui é uma declaração do vetor. Aqui só trabalha a questão da declaração do vetor, mas a questão praticamente é uma estrutura de repetição, né? Ele usa conhecimentos mais antigos, né? Então, mas essa questão é bem simples. Então, posso definir aqui um tamanho de uma palavra, como sendo 5, por exemplo. Ele está para ler uma palavra, eu acho que eu vou aumentar o número de letras, né? Para que a gente consiga ler uma palavra maior. Então, eu pego exatamente palavra de um tamanho qualquer, com base nesse tamanho. Se bem que aqui é uma constante, né? Então, não tem esse igual. Então, aqui eu tenho exatamente a definição do tamanho da minha palavra, e eu peço também a quantidade de vezes que vai ser lida. Então, int tamanho. Bom, depois ele pede para imprimir. Então, eu peço para informar, vem aqui, vezes, né? Então, eu vou colocar aqui para informar a primeira palavra. Ele recebe exatamente isso aqui como entrada. E aí eu peço para informar, informe a palavra. E aí eu salvo essa informação através de scanf dentro do valor %d, isso aqui em palavra apenas, né? No caso, %s, né? Que é uma string. Só isso aqui em palavra. Poderia usar também o gets. Mas aqui é uma frase, né? Então, acho que talvez só o scanf estaria mais correto. Então, para informar a palavra, e aí eu peço também para informar a quantidade de vezes que deseja imprimir. Informe o número de vezes que deseja imprimi-la. E aqui, informe o número de vezes que deseja imprimir. Eu vou salvar isso aqui também dentro do scanf, usando isso aqui, o %d, e salva isso aqui em vezes. Pronto, dessa forma aqui eu consigo ter exatamente a atribuição da quantidade de vezes, e com base nessa quantidade de vezes ele vai repetir essa palavra várias vezes, nesse caso, né, de acordo com o for na estrutura. Aí eu vou precisar de uma estrutura aqui de repetição, que é esse meu i, que vai começar em 0. E aí ele vai até i começa em 0. Esse meu i vai ser menor do que, até menor do que vezes, né? Tipo, menor do que vezes, vai imprimir, no caso, vai incrementar, e em seguida ele vai exibir essa palavra. %s, eu vou dar um %s, um barra n para ele imprimir toda vez que for pular uma linha. Aí, então, ele vai salvar, ele vai captar a informação dessa palavra. Então, na palavra que eu estou digitando, na palavra que eu digitei, ele vai salvar exatamente, vai pegar exatamente essa palavra que está na memória e vai exibir para o usuário. Então, esse aqui é bem simples, esse programa. Ele pede para informar a palavra. Bem, enfim, mas é uma palavra, né? Mas não é que só existe ela. Ele vai imprimir 8 vezes aqui a palavra gato. Espero que tenha repetido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda, acho que imprimiu. Deixa eu colocar poucas vezes, só para a gente deixar aqui outra vez. Deixa eu colocar 3 vezes, certo? Então, imprimiu 3 vezes, está correto. Então, vamos para a outra questão, a questão 5. Vamos colocar agora assim, construir um programa que receba exatamente 2 matrizes inteiras. Aí, como essa questão está bem mais especificada, essa aqui está bem... Essa não foi anulada, certo? Então, pede para construir uma matriz com 2 valores inteiros, ela é de ordem de 5 por 5. Então,
eu vou definir também aqui o tamanho, como sendo 5. Eu vou criar duas matrizes. A matriz A, que recebe esse tamanho, de ordem 5 por 5, dessa forma. E a matriz B também, que vai ser, obviamente eu vou aproveitar a linha aqui, né, copiar e colar, só trocar essa variável aqui para B. Então, tem duas matrizes declaradas aí, matriz A e a matriz B. E aí ele pede a soma e a diferença delas. Poderia criar duas outras matrizes para A e B, tipo uma matriz C ou uma matriz D, mas eu mostrei na aula passada, né, na aula passada não, nesse caso, na questão 1, que é possível fazer diretamente essas operações. Mas eu vou declarar aqui com vocês, certo? A diferença das duas matrizes. Uma matriz C e uma matriz D. Para a gente não perder a informação. Se bem que, tipo, eu poderia, como em tempo de processamento, eu poderia já trazer esses valores, certo? Então, isso aqui fica até mesmo a desejar, caso queira ou não, certo? Então, o importante é declarar essas duas matrizes, que eles vão ter influência diretamente no programa final, certo? Então, eu vou pedir aqui a estrutura de um for, dentro de outro for, porque necessariamente, como eu estou trabalhando com matrizes, eu preciso de dois fors, um alinhado ao outro, ou seja, um interno e outro externo. Eu vou precisar de dois administradores aqui, mil e j, que esse meu i vai começar necessariamente em 0, inicialmente em 0, vai até menor do que tamanho, e meu i incrementa em mais. Não tem muita dificuldade aqui, porque ele inicia sempre em 0, vai ler a posição 0, 0, 0, 1 e assim por diante. J menor do que tamanho, e o J também incrementa em mais. Então, a gente define isso aqui tá bem definido aqui. Ele vai pedir para informar exatamente essa matriz A. Eu poderia até mesmo mandar uma mensagem aqui para o usuário, dizendo que eu estou informando exatamente a matriz A. Tipo, matriz A. Tá bonitinho, né? Bom, então, aqui seria a matriz A. Eu peço para informar exatamente, informe a posição, por cento, algo assim, né? Podia ser algo assim, tipo, por cento D. Vai ficar bonitinho também na hora. E eu retorno exatamente as posições I e J. Tá faltando um ponto e vírgula aqui também, olha só. Esse erro aqui. Aí ele pega a posição I e a posição J. Fica um pouco estranho pedir a posição 00, mas a gente vai exibir isso aí na tela. Aí depois que ele pede para essa informação, eu uso através do scanf a posição, salvo esse valor na posição D, e capto essa informação via teclado e salvo ela dentro da matriz A, que é a matriz que a gente está criando, certo? E eu pego na posição I e na posição J. Dessa forma, ele consegue captar a informação na posição 00, na posição 01, e vai salvando diretamente nessas informações aqui. Então, esse for, ele não serve apenas para repetir a instrução, ele serve também para percorrer a estrutura da matriz, como um aço interno e um aço externo. Bom, ele pede, a gente vai pegar a mesma estrutura aqui da matriz A. Eu poderia pedir essa informação diretamente, né? Informa a posição A da matriz A, depois a matriz B, mas aí, como eu vou ler das duas matrizes distintas, ele vai dar certo também, certo? Então, eu vou dar a matriz A aqui e a matriz B logo em seguida, dessa forma. E outra coisa aqui que é interessante frisar é que eu consigo trazer justamente as diferenças delas repetindo a mesma estrutura, porque como elas são de ordens do mesmo tamanho, nesse caso, né, a mesma quantidade de elementos, então eu já mostro que a diferença, ele pede justamente a diferença, a soma e a diferença, né? Então, vou colocar a soma das matrizes, dessa forma, permitindo que eu tenha exatamente aqui, deixa eu colocar um barrinho aqui também, para ficar bonitinho, vou botar um barrinho também aqui. Bom, então aqui eu vou ter exatamente a soma das matrizes, vai percorrer as estruturas da matriz I e J, quer dizer, a matriz A e B, nas posições I e J, e eu vou apresentar a soma. Então, eu não preciso informar aqui os elementos que estão contidos na matriz, e sim já direto associar a soma, né, propriamente dita, das posições. Então, a soma aqui vai ser exatamente da posição, vamos supor que eu tenha a matriz A, na posição 00, tem um elemento 0. E na matriz B tem um elemento 1A, nessa mesma posição. Então, eu vou somar 0 com 1, que vai dar a resposta igual a 1. Se tivesse dois valores distintos, ele iria somar da mesma forma,
e ele ia acessar exatamente as posições 0 e 0, 0, 1, 0, 2 e assim por diante, sabe? De acordo com o que a gente quer somar. Então, eu estou somando exatamente as mesmas posições nas posições índice I e J. Então, significa dizer que eu estou pegando exatamente as posições diretamente de acordo com as posições dos valores, né, das linhas e colunas. Então, eu vou exibir para o usuário exatamente esse resultado. Então, eu uso através de um printf essa informação, que é captar a informação direto do valor obtido nesses valores, né, nesse caso, nessas posições. Para exibir a soma dessas matrizes, eu preciso apenas fornecê-las através da técnica propriamente dita, né, de fazer essa soma direta. Então, eu pego exatamente as posições da matriz B e na matriz A, ou seja, eu faço a soma aqui direta. Então, não precisaria salvar isso aí em uma outra matriz, mas se quisesse salvar, está correto também, da mesma forma. Pega a matriz A com a matriz B. Significa dizer que, quando ele pega também das posições a posição I é igual a 0 e J igual a 0, então eu estou pegando também das posições 0, 0 da matriz A e a posição 0, 0 da matriz B. E em seguida ele faz a soma. Bom, e como é que nesse caso é uma matriz, eu tenho que exibir no formato de uma matriz, eu vou dar um printf aqui, para depois, quando ele ler a primeira linha, ele dá um pulo de linha. Dessa forma. Permitindo assim que eu tenha exatamente uma exibição correta. Aí eu fico me perguntando, por exemplo, se eu poderia também exibir essas matrizes. Eu acho que fica legal, né? Por exemplo, antes mesmo de fornecer essas informações via teclado, é interessante apresentar as matrizes, né? Para ficar legalzinho. Então, eu vou informar aqui a matriz A. Já para a gente pegar a estrutura, acho que talvez seja interessante repetir isso aqui, essa informação lá também lá em cima. Estou criando aqui a matriz A, lendo a matriz A e depois vou exibir a matriz B. Então, olha só. Aqui eu estou exibindo a matriz A, olha só, dessa forma. Aqui a gente sabe que é a mesma estrutura. E para fazer a matriz B, a gente vai fazer essa mesma coisa, né, nesse caso, essa mesma situação, só que para exibir a matriz B. É interessante mostrar essas duas matrizes, certo? Para a gente confrontar a resposta no final. E aí eu vou também imprimir a matriz B dessa forma, certo? Então, eu consigo obter as duas matrizes aqui, a matriz A, a matriz B e a soma das matrizes, e aí eu vou também exibir também a subtração das matrizes. Basta copiar o código, também é a mesma coisa, só que nesse caso o que vai acontecer aqui é a diferença entre esses elementos. Então, a matriz A com a diferença da matriz B. Então, eu coloco aqui a subtração, ou a diferença, pode ser a subtração das matrizes. Ele pede exatamente a diferença. Como é a diferença, então a gente vai usar a diferença das matrizes, e aí a gente usa a função módulo, né, que é o valor absoluto, que está dentro da biblioteca do include math, né, não, é exatamente essa, é da matemática. Então a gente vai incluir essa biblioteca, como é um valor, a gente pega exatamente a diferença, é o valor absoluto, então ABS do valor absoluto da diferença entre esses elementos. Okay, então, eu tenho exatamente isso aqui como resposta. Então, ao executar esse código, o que vai acontecer? Tem um erro aqui, não, porque eu selecionei, né? Então, peraí, calma. ABS. A gente não usou esse valor absoluto. Tá dentro da lib, né, também, talvez esteja. stdlib. Bom, eu não sei necessariamente se está na stdlib ou se está na minf. Talvez esteja na stdlib, né? Olha só, deu certo. Bom, então olha só, ele pede para informar a matriz, como aqui é uma matriz de ordem 5 por 5, eu não vou ser besta, né, fazer 25 números, eu vou colocar apenas 2, né, ou 3, talvez seja também 3, 9 números também, tá correto, né, tá bom. 3 tá muito, né, eu acho que talvez 2. Se ele vai funcionar para 2, ele funciona para 3 também, certo? E para 5 também. É só vocês alterarem aqui essa variável. É muito bom trabalhar com constantes, porque eu só faço alteração de uma vez, né, então já vai aprendendo aí. Aí eu vou pedir para informar as posições, duas posições, né? Nesse caso, vou colocar a posição, os valores 8 aleatório aqui nesse caso, né? Não tem muita questão a ser feita aqui, não. Bom, olha só, ele está dando exatamente aqui a matriz A. Perceba que a matriz A tem exatamente 8, 9, 4 e 7. A matriz B também algo parecido, né? Parecido não, né? Distinta. E aí eu estou a soma das matrizes, ou seja, ele vai somar a matriz, o valor da posição 0, 0, que seria 8, com 7, que dá 15.
Somando 9 com 1, vai dar 10 e assim por diante. E a diferença é exatamente a diferença das matrizes que acontece. Então, 8 e 7, a diferença é 1. A diferença entre 9 e 1 é 8, e assim por diante, certo? Então, está correto dessa forma. Então, para quem fez a subtração direto, depois vocês corrijam e me enviam exatamente com o valor da função ABS, né, que é o valor absoluto. A questão 6, ele pede para escrever um programa que leia um vetor com 30 elementos e escreva-os em ordem contrária à de leitura. Aqui teve muita gente que errou essa questão porque ordenou o vetor. Era para fazer ordem contrária, certo? Então, é só ler de forma contrária. Então, é um vetor, né? Então, eu vou definir aqui um tamanho. Obviamente, por mais que a questão peça 30 elementos, para fazer o teste, a gente faz exatamente, antes de tudo, não esqueça de alterar, né, também, aqui para 5. Só que nesse caso a gente sabe que funcionando para 3, para 2 ele vai funcionar para 5, certo? Bom, aqui eu tenho o tamanho. Eu obviamente, não vou criar 5 com 30, mas eu vou colocar aqui para testar um vetor com 5 posições, certo? E aí eu vou pedir para informar um vetor. Então, eu vou declarar o vetor com base nesse tamanho. Então, o vetor A com base nesse tamanho. Em seguida, eu vou escrever em ordem contrária, né? Primeiro, eu preciso ler esse elemento. Então, eu vou pedir aqui para informar esses elementos através de uma estrutura de repetição for. Eu vou começar através de um administrador i, que vai percorrer exatamente a estrutura do vetor. Então, ele vai começar em 0. Esse vetor começa em 0, na posição 0, e vai até a posição do tamanho, né? Tipo, menor do que o tamanho, incrementa em mais e mais. Depois disso, eu faço o quê? Eu peço para solicitar essa informação via teclado, solicitando o elemento, né? Então, ele pede para informar o elemento %d do vetor. Aí eu retorno isso aqui na posição i. E aí eu consigo, através do scanf, trabalhar isso aqui com inteiro e capto essa informação via teclado através do vetor A na posição i. Então, a gente alimenta esse vetor. Aqui seria a entrada. Uma vez que a gente tem essa entrada, aí o processamento com a saída aqui já é exatamente de ler de forma contrária. Processamento barra saída. Vai ser o quê? Aqui eu vou ler o vetor de forma contrária. Então, só preciso usar a mesma estrutura de repetição. Só que nesse caso aqui, como ele está de ordem contrária da leitura, então ele vai começar com tamanho -1. Vai ler a posição do tamanho -1, ou seja, se o tamanho é 5, vai ler a posição 4. Né? 5 menos 1 é 4, então está certo, está pegando a última posição. E esse aqui, a condição é o contrário, ele vai ser maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0, ele continua a imprimir. 4 é maior ou igual a 0? Então ele vai executar. E aqui ele vai decrementar, né? Ao contrário. E aí ele vai fornecer aqui a posição, a %d, e eu acesso o vetor na posição i, com base no que está sendo solicitado. Olha só. Aí eu vou colocar, fazer o seguinte, eu vou exibir o vetor antes, a questão não pede isso, mas só para a gente ter exatamente aqui o controle, para vocês verem confrontar a saída, certo? Então, aqui seria o vetor original. Eu pego exatamente isso aqui, copio aqui, a leitura do vetor original, colocar só um espaço aqui para que eles não fiquem grudados. E aqui o vetor, aqui com a saída, né? Deixa eu colocar somente uma informação, só para enfeitar. Aqui o vetor original, né? Olha só, vetor original. Dessa forma, barra -in. E aqui o vetor, eu coloquei demais, né? Original. E o vetor em ordem contrária, né? O vetor contrário. A leitura. Bom,
Aí vai dar certo. Então, vamos lá. Eu vou pedir para fornecer os elementos, então, como é 5, né? Então, são 5 elementos, vou colocar 5, 6, 7, menos 2 e 9. Esse aqui é o vetor original, e a gente leu de forma contrária, só 9, menos 2, 7, 6 e 5. Então, estaria correto assim, certo? Bom, e a última questão, ele pede para exatamente criar dois vetores A e B, com 20 números, e depois, antes de tudo, né, a gente sempre tem que corrigir depois, que como é 30 elementos, então coloca 30 aqui, certo? Aí, quando você estiver trabalhando com questões do URI, se for para fazer testes, vocês usam algo assim, porque fica mais fácil de vocês fazerem os testes. Depois, quando vai submeter, aí corrige exatamente o tamanho, conforme a questão está sendo solicitada, certo? Lá, a questão 7, por exemplo, ele pede para ler dois vetores A e B, com 20 números, então eu vou definir aqui também o tamanho, para afastar meu cálculo. Tamanho igual a 5. E aí ele pede para declarar dois vetores, A e B. Então, int vetor A, com base nesse tamanho. Vamos também ter um outro vetor aqui, que é um vetor B, que vai ser também desse tamanho, e vai precisar de efetuar a soma desses valores, desses dois vetores, no vetor C. Então, vou ter um vetor C aqui para adquirir essa soma. Imprimir o vetor C de ordem crescente, certo? Então, olha só. Eu vou fornecer a estrutura da leitura de um vetor, olha só, eu vou pegar essa estrutura aqui, né? Copiar e colar, olha só. Aqui eu estou lendo exatamente o vetor A, certo? Então, eu formo o primeiro elemento, formo o segundo elemento do vetor A, que está ali no vetor A. Então, que seria exatamente de um administrador aqui, que é um I. Ele começa inicialmente 0, e ele vai ler exatamente o vetor A aqui, certo? Então, eu só vou colocar apenas uma mensagem aqui, dizendo que é do vetor A. Se bem que já está dizendo aqui, né, formando. Então, aqui é o vetor A. Depois disso, eu vou ler o vetor B. Vou colocar uma mensagem aqui, vetor A. E aqui o vetor B. A gente vai ler exatamente a estrutura do vetor B. Em seguida, ele pede para fazer... Vou exibir os dois vetores, certo? Para ficar isso como informação, mas não tem necessidade. Então, vou colocar aqui, olha só, a leitura do vetor A. Meu Deus. Vamos lá aqui. Aqui seria o vetor A, vou mostrar o vetor A aqui para o usuário. Vamos estar acessando a posição do vetor A. Ok, está faltando editar aqui para o vetor B, certo? O vetor A e o vetor B. Eu estou lendo exatamente o vetor A depois, e em seguida vou exibir o vetor B. Então, tenho isso aqui já salvo. É uma forma também de você testar a lógica, né? Uma coisa por vez. Se você rodar esse código, ler o vetor A e o vetor B, então se exibir eles é porque está certo, olha só. Vou colocar aqui no tamanho 3. Informa o elemento 0 do vetor A, olha só, 7, 8 e 9. Eu dei um enter, né, antes de avançar. E depois 4, 5 e 6. Exibiu o vetor A e o vetor B. Então está correto. Então até aí ele está salvando esses valores. É uma forma de vocês também ver, resolvendo o problema em partes, nesse caso. Se ele está conseguindo captar a informação do teclado do vetor e consegue exibir esse vetor, então ele já leu esses vetores. O segundo passo seria exatamente fazer a soma desses dois vetores, em um vetor C. Então, a gente vai precisar aqui criar esse vetor C aqui embaixo, na leitura, na verdade, atribuição, porque ele não pede para fornecer exatamente esse vetor C. Ele pede para fazer exatamente a atualização do vetor C com a soma dos dois valores. Então, a gente vai fazer o seguinte, então vai dizer que o vetor C, na posição I, ele pega exatamente os valores do vetor A na posição I, mais o vetor A na posição I. O vetor B, nesse caso, é a soma. Ele pega a soma dos dois vetores, exatamente.
Então, vamos supor que ele pega exatamente quando I é igual a 0, o que vai acontecer? Ele vai pegar exatamente o vetor na posição, o vetor C, na posição 0, ele pega exatamente o vetor A na posição 0, mais vai somar isso aqui com o vetor A na posição 0. Vetor B, nesse caso. Então, ele vai pegar as posições, aí quando I for igual a 1, ele pega acima da posição 1, vai somar as duas posições dos vetores e vai atualizar o vetor C. Aqui, como já está atualizando, já posso também exibir esse vetor, sem precisar criar um outro for, certo? Então, está alimentando aqui o vetor C, com base nessa informação, e eu acesso a posição do vetor C e exibo ele. Aí eu vou colocar aqui vetor C, né, por exemplo. Exibindo a soma desses dois vetores. Nesse caso, ele quer em ordem crescente. Aí eu vou ter que colocar em ordem crescente. Para isso, a gente usa o método da bolha, né? Então, a gente precisa exatamente de um administrador J, e a gente sabe que no método da bolha a gente vai precisar de um auxiliar, para a gente fazer a cópia dos dados. Então, eu vou colocar o vetor C aqui impresso, depois eu vou exibir exatamente o vetor C em ordem crescente. O vetor C é crescente. Então, eu vou exibir aqui o vetor C de crescente. Bom, então, eu vou percorrer, vou precisar de dois fors, um dentro do outro, permitindo que eu tenha exatamente aqui o método da bolha. Esse meu método da bolha, o I começa em 0. O I vai ser menor do que tamanho menos 1 e vai até tamanho menos 1. Isso aqui é da própria estrutura do algoritmo da bolha, certo? E meu I incrementa em mais. Depois disso, o meu J aqui começa na posição I mais 1. E o meu I vai até menor do que tamanho. Meu J, desculpa. E o meu J ele incrementa em mais. A gente já explicou esse método da bolha também nas outras aulas. Bom, e durante a sala também. A gente vai fazer a comparação, nesse caso agora, do vetor C, agora a gente quer comparar o vetor C, na posição I, ele é maior do que o vetor C na posição J. Se ele for maior, o que vai acontecer? Ele faz a troca. Vamos ver se ele está realmente colocando em ordem crescente, certo? Aí a gente vai comparar, vai fazer a troca. Se ele for maior, então a gente vai dizer que o auxiliar pega o vetor C na posição I, o vetor C na posição I pega o vetor C na posição J, e o vetor C na posição J, ele pega esse auxiliar. Essa aqui seria exatamente o método da bolha. Ele vai imprimir, aqui a gente está fazendo a ordenação, e falta só exibir esse vetor. Aí eu poderia, não sei se eu consigo fazer já aqui direto, ele vai fazer a troca, então eu preciso ler novamente. Como esse aqui está processando e não está exibindo nada, eu posso já em seguida colocar esse vetor C de ordem crescente, né? Aqui ele vai imprimir exatamente, só que nesse caso, só exibir o vetor. O vetor C, olha só, vamos lá. Eu vou executar com vocês, olha só, eu vou ler apenas, ele pede 20 elementos nesse caso, mas eu vou deixar com 3, se funcionar com 3, funcionará para 30, para 20. Eu vou aumentar aqui para o tamanho 5, certo? Deixa eu colocar aqui para a gente ter mais números. Então, eu vou formar aqui o elemento dos vetor A, 7, menos 8, 6, menos 2 e 0. E o vetor B, por exemplo, colocar 4, 10, 11, 15 e 20. Olha só, vamos lá. O vetor A é realmente esse que foi fornecido, o vetor B também está correto, e está fazendo a soma do vetor C, olha só. 7 mais 4 dá 11, 8 menos 8 com 10 dá 2, 6 com 11 dá 17, menos 2 com 15 dá 13, e 0 com 20 dá 20. Esse aqui é o vetor C original. O vetor C em ordem crescente, ele pega 2, 11, 13, 17 e 20, ou seja, ele ordenou esse vetor, então está correto. Bom, então, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado por demais, e a gente vai para as dúvidas agora.